algo que aconteceu estes dias. Algo que aconteceu estes dias e permita-me colocar o Adalberto ali em miniatura. Para falar de forma aprofundada de Adalberto, que é muito positivo, repito que é muito positivo, e vamos lhe ouvir falar. eh, Todos vocês lembram-se desta matéria que ficou a circular pelas redes sociais e nós bem haja como colaboramos com José Gama, está aqui em residente, e nós prestamos muita atenção àquilo que também o portal Clube Capa divulga, não é? Noticia. Eles trouxeram esta notícia, nós preferimos ir buscar no Clube Capa porque nós fizemos fé, conhecemos a seriedade do Gama, somos seres humanos, em qualquer parte podemos escorregar um pouquinho mais. Eh, Conhecendo José Gama, um jovem muito dedicado, um jovem que busca as informações onde pessoas não conseguem chegar, José Gama consegue chegar. Só para vocês verem que esta notícia, e permitam-me colocar ela em grande, esta notícia trouxe muita polêmica. Devo dizer que esta notícia tirou sono a pessoas. Esta notícia fez outras pessoas colocarem a cabeça por baixo da areia. Esta notícia incomodou, digamos, a, a classe alta da Assembleia Nacional. Ficaram todos eles perturbados porque esta notícia ficou veiculada nas redes sociais principalmente. E parece que não, permitam-me novamente dizer que eu fui pessoalmente dar uma outra olhada no Clube Capa. O Clube Capa também divulgou uma notícia que a fonte é o Novo Jornal, que falou da mesma notícia. Mas atenção, o Novo Jornal fala de uma forma não como foi veiculada por outras agências de informação, mas fez referência a esta notícia. Esta notícia, de que se trata? Onde é que começa a mãe do problema? A mãe do problema começa pelo facto de cinco deputados da UNITA, que a vez passada nós tivemos também a gentileza de colocar ali os seus nomes. Não sei se vou conseguir eh, mostrar para vocês. Enquanto que estou a falar, vou indo, vou basculhando para ver se consigo encontrar. Ah, ok, consegui encontrar aqui e vamos lá ver se consigo partilhar convosco as caras e os nomes dos deputados, um por um. Por favor, partilhem mesmo esta live, porque é importante aquilo que iremos tratar aqui, aquilo que iremos falar aqui, mas devo mais uma vez dizer que o presidente da UNITA está de parabéns. E eu vou explicar, tintim por tintim, depois de vocês ouvirem o presidente da UNITA a falar. O presidente da UNITA, repito, está de parabéns. Há um tempo para cá, eu, Álvaro Mendes, aqui o condutor dos programas do Bem-Aja e o CEO aqui do Bem-Aja, tenho sido também muito contundente com o presidente Adalberto. Portanto, as nossas críticas aqui são sempre construtivas. Não são críticas para, digamos, destruir, estragar a imagem, a reputação, não. E que fica claro para todos, o Bem-Aja, quando traz aqui crítica, tanto faz para um grupo, outro grupo político, independentemente de quem seja, as nossas críticas são críticas cidadãs, são críticas para advertir quem está a escorregar para melhorar o seu modus operandi. Ok. Portanto, eh, estou ainda na busca aqui do material que vou partilhar convosco. Já tenho aqui o material, vamos lá partilhar este material. Ok, o material está aí a chegar para vocês. Queremos ver a cara de cada um destes deputados que ficaram praticamente envolvidos a uma ação que que nós achamos por bem, que nós achamos por bem ter sido uma
uma ação imprópria. Ok, já está. Eu não estou a perceber o que é que se passa. Parece-me que sim, já me fez o download. Ok, ok, já fiz o download. Agora eu vou fazer o upload. Eh, Vamos lá no upload desta imagem. Caros amigos, partilhem mesmo, já são 109. Eu gostaria que fôssemos aqui mais de 200 pessoas, porque é importante. É importante. Aqui o presidente Adalberto subiu, saiu no de cima e está no de cima. Esta semana, para mim, hoje é quinta-feira, o presidente da UNITA bateu nota 10, 10 sobre 10. Onde é que está a imagem? Ok, arquivo de imagem. Vamos lá. Ok, there is. Ok, está a carregar. E de repente vamos todos nós ver aqui a chipala dos 5. Está aqui. A chipala dos 5. Vamos dar um pouco zoom. Ok. Estes 5 deputados, eu chamo eles corajosos, agiram em função à necessidade do país, à necessidade do cidadão, à preocupação da eficiência que o cidadão merece, ok? Estes deputados agiram de uma forma corajosa, agiram segundo e no quadro da lei e avançaram. Portanto, trata-se da Clementina Silvana, Olívio Quilumbo, Maria Monteiro, Paulo Freira e Irina Diniz. Eu estou pronto para confrontar com quem quer que seja pelo facto desses 5 deputados terem ido até a morgue do Hospital Maria Pia para irem averiguar, ok, a que ponto estava, ok, as obras que foram requisitadas e com financiamento autorizado. Enquanto que a cidadania, o cidadão nacional, ok, estava a lamentar-se de como vinham tratado, não é, os defuntos, os antequeridos que foram para, não é, além, os antequeridos que foram à casa do pai, se for necessário, porque nem todos vão à casa do pai. Quem vai à casa do pai é aquele que, portanto, lavou os seus pecados, confessou e arrependeu-se dos pecados, e independentemente do credo para os cristãos, aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu, sendo cristão, recomendo que tu aceites Jesus Cristo e evite fazer pecado, confessa os teus pecados todos os dias e vais ir para a casa do Pai quando chegar o teu dia. Portanto, voltamos em coisas aqui da terra. Estes deputados, antes de lá irem, solicitaram ao Ministério da, da Saúde. O Ministério da Saúde recomendou-lhes, por praxe, por decoro, para pedirem autorização ao presidente da Assembleia. Mas a lei constitucional, a lei vigente, já dá poderes aos deputados averiguarem, fiscalizarem o operato do governo. Em toda parte do mundo, em toda parte do mundo, o deputado tem esta função. O parlamento existe não só para legislar, o parlamento existe também para fiscalizar a obra do governo, o operato do governo, em toda parte do mundo. E Angola não pode ser exceção. E estava-se a criar aí uma cultura de que em Angola os deputados não podem fiscalizar o governo, e o deputado, principalmente aquele da oposição, para ir fiscalizar um operado do governo, é preciso autorização do presidente da Assembleia. E muitas das vezes o presidente da Assembleia, já ouvimos isso no passado, também tinha que avisar portanto, o titular do Poder Executivo que existe uma comissão de deputados que vão ir, não é, fiscalizar a vossa obra no dia X. Onde é que já se viu? Um fiscal
Os fiscais, vamos conversar aqui de forma muito mais simples. Então, os fiscais eh, da economia, a polícia econômica, quando quer ir fiscalizar uma empresa, se está em regra ou não está em regra, está a pagar o imposto, não está a pagar o imposto, que são o erário, não é? O erário público, o imposto, para ir ver as cartas, se está tudo bem. Ele vai te avisar que no dia X vou vir. Imaginem aquela, como é que chamam? Aquela inspeção, por exemplo, para os restaurantes, para ver se o restaurante trabalha conforme está a respeitar as regras, até o código sanitário. Eles vão te avisar que no dia X vamos vir fiscalizar a vossa cozinha, como é que vocês estão a trabalhar na cozinha. Vão mandar uma nota, estamos a vir no dia X, o ministro autorizou. Não, não existe. Os fiscalizadores, a missão deles é fiscalizar a qualquer altura e de forma repentina. Eles têm que chegar e começam a fiscalizar. Onde é que já se viu? Por que no nosso país os deputados, para irem fiscalizar as obras, o dinheiro público que é o cidadão que está a financiar para que a sua obra, não é que é do benefício da coletividade, da nação, do Estado, o deputado precisa da autorização da presidência. A lei já lhe autoriza, a lei já lhe deu o poder. E quem dá o poder é o cidadão quando vai na urna e votou. Camaradas, senhores, messieurs, irmãos, não sei mais como é que eu vou vos chamar, companheiros, onde é que já se viu? Em que parte do mundo? Qual é a função do voto do cidadão? Qual é a função do cidadão ir na urna e depositar o seu voto? Aquele ato de depositar o voto é emanar o poder, é, é transferir o poder do povo a pessoas que foram escolhidas para que os representem. Portanto, cada um destes deputados aqui representa uma, ok? Representa um universo de cidadãos nacionais. Representa um universo da parte do soberano. Mas então, estamos a brincar ou estamos a fazer o quê? Estes senhores têm o poder emanado pelo povo e está lá bem legiferado, a lei constitucional não se submete a leis menores. O regulamento interno do parlamento se submete à lei constitucional. Bom, não sou especialista em matéria de jurisprudência e entrando na especialidade não tenho, digamos assim, o domínio da matéria. Isto vamos deixar para os juristas, mas o que nós constatamos é que depois destes senhores terem ido, mesmo assim, até a morgue, chegaram já na morgue, os próprios operadores do Hospital Maria Pia queriam dar baile nos deputados, não queriam permitir que os deputados fizessem os seus devidos trabalho, perguntavam o nome do funcionário que lá encontramos, já não me lembro, vi o vídeo, já não me lembro se o senhor colaborou ou não colaborou, mas não quis colaborar em outras matérias. E, portanto, até os funcionários das instituições públicas desconhecem a lei e não se submetem às leis. Portanto, estavam já a violar uma lei, porque o deputado, quando vem no terreno, o deputado, até certo ponto, tem uma outra função, mas quando está a fiscalizar, ele está acima até do ministro. Porque o deputado representa o povo. O deputado é a autoridade do povo, não é autoridade executiva. O ministro é autoridade executiva no setor que ele foi nomeado. Portanto, temos que começar aqui a equilibrar as coisas. Nós, o Bem-Aja, de facto, nos indignamos bastante de ver este episódio. O que é que acontece? O que é que, indo para frente, estes deputados abriu-se eh, abriu-se um processo, não é?
de averiguação, de inquérito disciplinar contra eles por eles terem ido sem autorização da presidente do parlamento. Bom, nas redes sociais esta notícia saiu, porque houve um ofício, agora aquele ofício, o teor do ofício, nós aqui devemos ser honestos, transparentes, dizer: eu não tive acesso ao teor do ofício. Baseei-me em todas as notícias que eu li nas redes, nas agências e nos portais que divulgaram esta notícia. Em todo caso, o caso existiu. Não é que o caso não existiu. O caso existiu. Acreditamos nós que em portas fechadas, no ambiente interno da Assembleia, houve algo que não caiu bem. Tanto faz a estes deputados, de um lado e do outro. Para arginar a situação, nenhum lado, nenhum outro, inicialmente não souberam governar este problema. É preciso dizer isso. Ao menos nós, o Bem-Aja, achamos isto. Que o modo que governaram este problema não foi todo ele são. Não foi com sanidade que se geriu isto. Por que digo isto? A UNITA, nós procuramos fontes claras. O Bem-Aja, até certo ponto, fez uma live em direto. E quero saudar aqui, com todo o respeito, o amigo Anselmo, que concedeu a entrevista. Anselmo Condomula. Estivemos aqui a nos questionar se, de facto, aquela sanção que estava prestes a ser aplicada, se era legal ou não. A questão aqui era essa. O Bem-Aja vem, traz a notícia e pergunta: será que é legal? Esta sanção foi aplicada ou não? Procuramos nos açudes alguns envolvidos neste facto e nos remeteram a irmos ler o comunicado oficial que o grupo parlamentar da UNITA faz. E neste comunicado nós lamentamos que o comunicado vem dizendo que isto era fake news. Isto não nos deixou, de facto, apaziguados. Mas quem fala não é mudo. O grupo parlamentar escreveu aquilo, nós preferimos dar um passo atrás. E nós também publicamente viemos e esclarecemos. O Bem-Aja teve o cuidado de voltar a perguntar ao Gama. O Gama também a nós fez uma interpretação muito equilibrada. Disse que o processo estava em curso, havia um ambiente interno que se estava a discutir a matéria. E chegamos à conclusão, em função, e não somos os únicos do Bem-Aja, tantos outros intelectuais, não é? Jornalistas, não jornalistas, juristas, disseram que o processo disciplinar existem várias etapas. Existe aquela que é uma notificação registrada, existe a suspensão de X tempo, de X tempo, não sei o quê, que te retiram o salário, estás suspenso pelas atividades, e a máxima é aquela de te retirarem, não é? A função de deputado e deixas de ser deputado. Ok, agora, nos perguntamos, qual era o nível de sanção que se queria administrar ou administrar a estes 5 deputados por terem ido, segundo os poderes que lhes confere, em irem fiscalizar? Em Angola, chegamos ao ponto de que os deputados não podem fiscalizar o operado do governo. O governo não pode ser fiscalizado pelo Parlamento. Ok, eu posso compreender, os deputados do MPLA não devem porque vão anuir, vão prejudicar o seu próprio, próprio MPLA, na cultura do MPLA, mas em outras, em outra verdade, ou melhor, não é que é em outra verdade, na verdade, porque a verdade é sempre uma, na verdade, tanto faz deputado do grupo político de quem está a governar, também devem dar, é a sua função. Olhem o que é que acontece em parlamentos sérios.
Estes dias estamos a ver o caso dos Estados Unidos. O Congresso americano e o Senado americano estão a, a fiscalizar, não é? Estão a fazer, estão a peneirar os departamentos do governo, os departamentos da administração do presidente Trump. Há 2 dias atrás esteve lá o Marco Rubio, que é o secretário de Estado portanto, o secretário de Estado que seria para nós o ministro das Relações Exteriores. Estão a lhe peneirar, por exemplo, vários casos. O caso da Ucrânia, o caso das ajudas humanitárias que a administração Trump cortou, o facto do senhor secretário de Estado ter anulado o visto de uma estudante da Turquia. Estudante tinha o visto autorizado, deram-lhe o visto da embaixada, cumpriu todos os critérios, veio com seu visto, já estava nos Estados Unidos da América, lhe cancelaram o visto e lhe expulsaram do país. Por causa disto, o senhor secretário de Estado foi chamado no Congresso para responder o porquê e qual é o poder que ele tem para cancelar aquele visto que era um visto legal. E quais eram as motivações que levaram o senhor a cancelar, porque se as motivações fossem válidas para a segurança nacional, segurança do Estado, é válido, mas o secretário de Estado não soube esclarecer. O caso do genocídio que foi levantado, portanto, não falaram ainda do genocídio, falaram por que concederam asilo político, não é? Ou asilo político ou estatuto de refugiado, não asilo político, não é? Estatuto de refugiado aos 50 e tal, 50 e tal boeros, não é? Os africaners, fazendeiros sul-africanos. Passou no crivo, passou ali na peneira. O porquê? O vosso programa é de cancelar, é de não fazerem. Por que só aqueles é que entram, enquanto que existem outros no Sudão, existem na República Democrática do Congo, existem em Myanmar, que é a antiga Camboja, existem outros tipos de países, pessoas que precisam de ser socorridos. Por que os Estados Unidos não abrem um programa para eles buscar? Ah, mas era um grupo menor de 50 e tal por dia. Mas o porquê que fazem exceção aos uns, aos outros não? Se é assim, tinha que se buscar ao menos todos aqueles que estão a correr riscos maiores. Bom, da África do Sul, vamos falar daqui a pouco. Ok, voltemos a nós. Como é possível que em Angola o governo não pode passar na peneira? E no Congresso americano, não importa se é congressista republicano ou democrata, quando a situação está errada, passa na peneira. E há alguns congressistas que estão a tirar o voto deles ao próprio presidente Trump, à administração Trump, e são republicanos. E já há senadores também que já estão a colocar em ponto de interrogação. E vem aquela senhora, a secretária, como é que é? A diretora nacional da Segurança Nacional, a Tiblis, não é? A Tiblis, que era democrata, depois ajudou a campanha do Trump e Trump ganha, foi nomeada diretora nacional para a segurança nacional, para as agências de segurança nacional. Ela está a dizer que os congressistas estão a meter em risco o presidente Trump. Isso é outra matéria que vamos trazer próxima semana, ainda estamos a estudar. Então, em Angola, ok, obrigado. Estamos já 200 e tal pessoas. Muito bom. Coloquem os vossos likes, partilhem para que muitas outras pessoas possam ouvir isto. Portanto, em Angola, não se deve continuar com esta cultura, que é uma cultura que não é de bem. Os responsáveis políticos devem rever o modus de atuação da nossa democracia. A nossa democracia tem que ser funcional e vamos parar em colocar traves, traves, traves. Isso é criar frustração. Isto é aquecer a panela de pressão. É aquecer a panela de pressão. Alto lá. Vamos arrefecer um pouco o fogo. Vamos deixar as coisas funcionarem.
Um deputado deve verificar, deve fiscalizar, e ao fiscalizar, ela vai trazer anotações e fazer recomendações. E se for necessário abrir inquéritos, se abre inquéritos. E se aquele ministério, aquele setor está a funcionar mal, vai-se dar recomendações ao chefe do executivo tomar medidas. E caso os erros forem super graves, o chefe do executivo é chamado na Assembleia, porque a Assembleia tem o seu poder separado ao chefe do executivo. A Assembleia é Assembleia, não é? O Parlamento tem as suas funções que a lei constitucional lhe atribui e deve, sim, senhora, fiscalizar o governo. Desculpem lá, é pecado falar disto? É crime falar disto? Que me venham mostrar no Código Civil, não é? No Código Civil ou Código Penal de Angola, que falar disto abertamente, não é? E criticar, trazer essa crítica construtiva é crime. Que me mostrem o artigo. Se aí há amigos que me podem mostrar um artigo, que me escrevam aqui o artigo, Álvaro, não, não diga isso, porque está aqui esse artigo diz que proíbe que tu possas falar dessas coisas. Portanto, o que nós ficamos muito tristes era o comunicado que veio e o que é que aconteceu? Agências do Estado, agências de informação do Estado, começaram a ampliar. Estão a divulgar informações, como é que é? Tendenciosas, essas notícias tendenciosas, maliciosas. Eu penso que não devia ser governada desta forma. A notícia saiu. Se aquela notícia não correspondia à verdade, não era necessário que se dissesse que essas fake news não. Eu penso que houve um clima, não sei, não sei o que é que se passou. Houve aí um clima cinzento atrás das portas que meteram em dificuldade eh, as pessoas que deviam vir e dizer a verdade, por simplesmente deviam esclarecer à opinião pública que existe um diferendo em curso, mas não se deu o fecho da situação. Um deputado não tem que ter medo da infração da lei. O deputado não pode recuar onde existe infração da lei, o deputado não deve recuar. Isto seria, não é, fazer mal ao cidadão nacional, isto é abandonar o cidadão, aqueles cidadãos que vão para o hospital, aqueles que vão para ali, portanto, aquela morgue pertence a todos, todos aqueles que já perderam os seus antequeridos e têm os antequeridos ali, os seus corpos a serem maltratados e não existem condições adequadas. Portanto, não se pode, o deputado está ali para fazer pressão ao governo, para o governo trabalhar bem. Agora, que dentro do parlamento não se crie maracutaias, inventar ali critérios que não são critérios legais. Não são critérios legais. Devemos compreender isso. Isso é uma discussão pública. Não é que tem que se falar nos assuntos, não fala aquilo, não fala. Não, 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 não. Ni, 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 ni. Eu sou cidadão nacional, sou Álvaro Mendes. Sou cidadão nacional angolano também. E se o que estamos aqui a dizer, o que o Bem-Aja está aqui a dizer, é crime, que se me notifique. Que se me notifique. E vamos fazer o debate legal, vamos fazer a batalha legal. Porque aqui se fala de legalidade, meus senhores. Não se fala de boicote, não se fala de complô, não se fala sei lá de quê, não. Não se fala aqui de, como é que se chama, agora dizem aí, anda muito, não sei o que é de conspiração. Não existe nada de teoria de conspiração aqui. Ok. Agora, para reparar a situação, sinceramente, é, o senhor aqui está de parabéns e permitam-me mais uma vez colocar aqui a chipala. Eh, vamos pôr aqui a chipala. Sim, senhor. Ele está de parabéns. Agora eu vos explico porque é que ele está de parabéns. Engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, estás de parabéns. Hoje o Bem-Aja te dá 10 por 10. Porque ele teve coragem,
com humildade, com serenidade, revestido das funções que lhe são atribuídas de ser o presidente da UNITA e presidente líder do maior partido da oposição, e como deputado na Assembleia Nacional, veio até as telecâmaras, enfrentou os microfones, falou e criticou. O que é que os outros tinham medo? Porque eu não compreendo. Olha, eu não quero voltar para trás. Eu vou avançar. Não vou recuar, vou avançar. O senhor Adalberto Costa Júnior, estás de parabéns, porque mataste a cobra e mostraste o pau. E esta deve ser a postura que a oposição deve ter. Onde está mal? Se a presidência da Assembleia errou, é preciso indicar o dedo, é preciso dizer que errou. Diante da lei. Se o governo errou, errou. Diante da lei. Por amor de Deus. E eu penso que nem sequer o presidente da República, o João Lourenço, não sei se tem que lhe chamar general, porque a função de general, bom, ele é comandante em chefe, o general João Lourenço, o nosso presidente da República, o meu presidente da República, presidente do engenheiro Adalberto Costa Júnior, do Chivucovuco, presidente de todos nós, é o senhor João Lourenço, o general João Lourenço. Não acredito que perante a lei, porque ele é o garante da lei constitucional. Ele é o garante da lei constitucional. Que ele vai dizer que não, está mal e tal e que não. Ele próprio também não pode violar a lei constitucional, porque ele jurou, meteu a mão em cima da lei constitucional. Então, todos nós estamos por baixo da lei constitucional. Todo operato no país deve ser em função à lei constitucional. O porquê que as pessoas têm medo de dizer isso com alta voz? Isto não é crime. Quando uma coisa está errada, meus senhores. Vamos fazer funcionar esse país. Houve eleições em 2022, ok. A CNN trouxe um resultado de que quem ganhou o MPLA, ok, o MPLA está a governar ou não? Está a governar. Mas o MPLA tem limitações dentro da lei. O MPLA se fez valer como que venceu. Usou a lei, justificou da lei e tal, e tal, e tal. E depois tinha as forças preparadas caso houvesse um tumulto. Mas com isto não vamos agora querer exagerar. Aqui não há razões de criar tumultos. É uma questão que se deve governar muito bem. Vamos ouvir o que foi que disse o presidente da UNITA. Come on. Que quando se está demasiado tempo no poder, vai-se perdendo as sensibilidades. E nós hoje temos evidências extremadas a este nível. Quando se pensa que as oposições se fazem por dentro, quando se dirige a deputados no sentido de lhes abrir processos disciplinares porque cumpriram o seu papel, o papel de fiscalização. Um dos papéis fundamentais da missão, da ação de um deputado é exatamente esta, em liberdade. Não é possível o deputado carecer de uma autorização da Presidente do Parlamento para poder exercer o papel de fiscalidade. Isso não está escrito em lado nenhum. Aliás, os deputados têm um cartão que diz exatamente isso. Este portador não pode ser parado em nenhum local no sentido da fiscalização das instituições públicas. Portanto, é esta perda, é o descaminho a que nós hoje nos situamos. Naturalmente que há uma dificuldade do partido de regime fazer o reconhecimento próprio, mas, por outro lado, não podemos deixar de reconhecer que é uma maturação do outro fiscal, o fiscal público. O fiscal público fiscaliza-nos a todos, o fiscal público quer uma Angola distinta desta, e o fiscal público, naturalmente, não deve estar nada satisfeito com aquilo que tem visto a partir, não apenas da Assembleia, mas a partir dos órgãos de soberania em geral. Portanto, é um desafio muito grande o que temos. Terá agido de má fé, Presidente do Parlamento? Em relação a
essa questão dos deputados que realizaram esta visita? Bem, eu penso que, na prática, a Presidente do Parlamento expressa aquilo que tem sido a postura do seu partido. É verdade que devia ser Presidente da Assembleia Nacional e não alguém com vínculo partidário. Mas nós temos visto, efetivamente, uma radicalização de atuações vindas de alguns intérpretes institucionais nesta matéria. E é impensável, sinceramente, é impensável. Eu nunca pensei poder encontrar um parlamento, não importa de onde, um presidente de um parlamento dizer a um deputado que não pode fiscalizar. É impensável. É impensável dizer que não tinha autorização para exercer aquela que é uma das missões fundamentais da existência do deputado. Mas, quando se caminha para autocracias, quando se caminha para uma ditadura, essas liberdades vão sendo cerceadas e nós corremos efetivamente esse risco, mas que não é aceito por nós, como deve saber. Foram convidados os deputados a irem fazer justificações e o grupo parlamentar recusou ir a este tipo de justificação, porque isto seria a negação absoluta daquilo que é o papel do deputado. Meus senhores, portanto, permitam-me acrescentar algo que na última parte estava a soluçar. Perguntaram-lhe se a presidente da Assembleia agiu de má fé. E o presidente da UNITA respondeu, e vocês podem ir depois no Facebook, na página oficial do Adalberto Costa Júnior, está lá este vídeo. O presidente disse aquilo que tem estado a acontecer. A presidente deve assumir o seu papel de presidente e não deve governar a Assembleia Nacional usando os métodos e características do seu partido, porque naquele momento ela é presidente inter pares. Mas a presidente da Assembleia tem estado a agir de parte. E estes deputados foram chamados a irem se justificar oficialmente. E o presidente disse que todo o grupo dos 5 deputados recusaram irem se justificar, porque irem se justificar seria anular automaticamente a função que lhes cabe. É negarem atuar em função à legalidade. Então, quem é o defensor da legalidade neste país? Se não for a oposição, estar atento a fazer o seu papel de fiscalização, deve fiscalizar em tudo. Onde é que a lei está a ser atropelada, onde a lei não está a ser atropelada. Então, a frustração que esse caso estava a trazer é o facto de não terem vindo em público a explicarem ao cidadão nacional isto que o presidente da UNITA acaba de fazer. O presidente da UNITA desta vez está de parabéns porque teve coragem. Mostrou a cara, matou a cobra e mostrou o pau. E porque ele é revestido destas funções, a própria lei o defende por ele fazer essas declarações. Um líder da oposição serve para isto. O país precisa de um líder assim. E se o Adalberto continuar desta forma, eu vos garanto que desta vez, prontos, o Adalberto volta a conquistar a sua imagem, que estava a ser já um pouco danificada. O Adalberto volta a reconquistar a sua popularidade, que já estava a começar a desmoronar. E nós recomendamos que o Adalberto, enquanto líder da oposição, deve manter, a sua posição intacta. Deve manter
a verticalidade na função de um homem da oposição. Porque Adalberto não deve estar a fazer favores, sei lá quem. Esse é o dever. Adalberto ganha dinheiro, recebe seu salário para esta sua função. Adalberto se entregou para lutar em nome do povo angolano. Então, Adalberto está revestido, ok, destes poderes daquela população que é pisoteada, daquela população que é esquecida, abandonada, daquela cidadania, daquele cidadão que não tem estado a merecer aquilo que ele merece de direito. Adalberto, estás de parabéns. Hoje, esta semana, o político da semana é o senhor Adalberto Costa Júnior. Para o bem-aja, o político da semana é o senhor Adalberto Costa Júnior. Agora, estaremos atentos a ver futuramente qual vai ser agora o comportamento da presidente da Assembleia. Não é porque é presidente da Assembleia temos que ter medo de dizer que ela errou aqui, errou ali. Ela merece o nosso respeito, merece. E ela tem que trabalhar de forma que todos nós nos orgulhemos que temos uma presidente da Assembleia Nacional. Isto é que eu estou a querer cobrar a senhora Carolina Cerqueira, a presidente da Assembleia Nacional. Não sei se ela é doutora. Se é licenciada, vamos chamar de doutora com D menor. Se é doutorado, então vamos chamar de doutora com D maior. Portanto, a doutora Cerqueira, a presidente da Assembleia Nacional, deve nos orgulhar a todos nós que é presidente e está a fazer a sua função, exercer a sua função em função à lei. E por outra, o mundo está a ver, o mundo está a assistir. Atenção, se continuar assim, pode acontecer que o senhor Trump vai convidar alguém para ir na Casa Oval, depois vai colocar vídeo, não é? Vai apagar as luzes da casa da casa da sala oval e vai pedir, metem o vídeo, vamos ver como é que a presidente do vosso país funciona, não é? Queremos chegar até esses níveis. O mundo está a ver. O mundo está a ver. Vamos manter equilíbrio. Vamos manter não é, a sanidade operativa, a sanidade cultural, a sanidade política. Pode-se fazer política sem cometermos asneiras? Podemos fazer política sem cometer asneiras. Em países excelentes fazem política. Vais na Finlândia, existe oposição, existe, e o país avança. Vai na Nova Zelândia, existe oposição e quem governa. E o país está vivem, estão ali e têm os seus problemas. Não é que não têm problemas, têm problemas, mas precisamos agora de civismo. Precisamos de civismo. Isto é que nós estamos exigindo dos nossos políticos. Tanto faz de um lado e do outro. E outra coisa que queremos chamar aqui também a colação. A todos os deputados, não importa se é da esquerda, se é da direita, se é da oposição, se é que aquele que governa, coisa que apoia o governo. Os deputados devem saber dialogar com o cidadão. Se o cidadão vos consulta, vos interpela, dialoguem com o cidadão. Se um jornalista vos contacta, se um influencer vos contacta, falem, não fujam. Por que estão a fugir? Fugindo, estão a alimentar, estão a dar aso, não é? A reticências. E quando houver reticências, teremos o direito nós de vir e falar e de nos lamentar ou não? Teremos nós o direito de vir e criticar ou não? Nós não queremos pactuar com aqueles que querem ter comportamento de traidores à nação. Nós não queremos pactuar com aqueles que querem continuar, não é? A pegar o cidadão angolano como um patavina nenhuma. É por isso que Angola, se formos a ver no até da África, estamos a ficar em termos de quociente, não é? Quociente de qualidade. O angolano parece que ficou na cauda. O angolano tipo que vai ficar o último de África. Vamos despertar todos nós. Cada um faça a sua parte. Com humildade, vê a postura do presidente Adalberto Costa Júnior. Com humildade,
não digo com serenidade, mas ele demonstrou serenidade. Isso se chama inteligência emotiva. Garbado. E olha para a cara do senhor, olhem bem para a cara. Olhem para o homem, olhem para o homem. Tranquilo, mas nota-se o senso de responsabilidade. Então, caros amigos, o presidente Adalberto está de parabéns. Esta notícia não é verdade que era fake news, porque depois de nós ouvirmos o presidente a falar, é que havia isto, está a ver quando estão a levar alguém nos filmes que temos assistido dos Estados Unidos, os filmes de Hollywood, estão a levar alguém já para, não é, a cadeira elétrica para poderem dar o fim do respiro ao senhor, já no corredor, para entrar naquela sala que quando se entra e se fecha aquela porta, pronto, acabou. Estavam a levar, pim, pelo caminho, algo aconteceu e os 5 deputados pararam, recuaram. E fica aqui a nossa alerta, essa coisa de chamar tudo de fake news, não. Deviam primeiro interpretar todos aqueles que fizeram o porquê que eles anunciaram isso. Eles não anunciaram, acredito, esta é a minha interpretação. Ninguém trouxe essa notícia à tona, ninguém trouxe essa notícia à tona para denigrir os deputados da UNITA. Ninguém trouxe essa notícia, nem muito menos para denigrir a própria presidente da Assembleia. Mas é tudo de interesse nacional. Ok? A imprensa tem o direito, essa é a função da imprensa, é de observador. É de observador e de alerta. E isto serviu para dar alerta. Vocês pensam se isso não viesse à tona, não viesse de domínio público, não iriam avançar para irem e apertar no coiso, na boia? Bah, está falado, o bom entendedor, bastam poucas palavras, não é? Então, estamos aqui no Bem-Aja e quero ler alguns dos vossos comentários. Portanto, se formos aqui a buscar os vossos comentários, que já são bastante, eu penso que não vou conseguir ler todos os comentários. Bom, todos vocês. Olha, tem aqui um mano que eu penso que é jornalista, está a me dizer aqui o seguinte: Álvaro, um princípio do jornalismo é fazer cruzamento de informação. Parece que a imprensa replicou a informação inicial sem estudar os meandros do regulamento da Assembleia Nacional. Ok, não é que não estudaram os regulamentos da Assembleia Nacional. Os regulamentos da Assembleia Nacional são conhecidos. O problema é que queria-se aplicar tal regulamento e este regulamento foi mal produzido. Existem lá algumas cláusulas que devem ser cancelados, devem ser revogados, porque não se pode fazer um regulamento que vai abafar o poder conferido a um deputado, que é a sua função que deve ser exercida. Onde é que já se viu um regulamento que o deputado, para ir exercer a sua função de fiscalização, primeiro tem que pedir autorização na presidente? Uma coisa é informar a presidente, dar a conhecer a presidente. Uma coisa é pedir autorização. Mas somos crianças. Somos crianças. Respondam-me vocês. Perante a lei não há criancice. Perante a lei não há criancice. E perante as situações sérias da vida, da nação, não há criancice. Por isso que também existe Tribunal dos Menores. Os jornalistas sabiam muito bem, porque
Não posso aqui agora ir tocar se o Jaf Neto, se é jornalista, permita-me dizer isso. Existe o segredo profissional, não é? Atrás das cortinas, muitos não sabem o que é que passou entre nós, os que fizemos notícias, entre os jornalistas. Houve aqui uma consultação terrível. Vocês não podem imaginar o mundo de intelectuais, juristas que estiveram aqui a falar no assunto. O problema é que as pessoas tiveram, muitas pessoas tiveram, não tiveram coragem de vir e tratar esse assunto em público. Um dos poucos que veio e tratou esse assunto em público foi José Gama. Eu e mais aí alguém. Há outros jornalistas excelentes, não digo que não são excelentes, são excelentes, mas não tiveram a coragem de vir em público e falar abertamente dessa situação. Tiveram medo de quê? O presidente da UNITA veio e pronto, arruma a casa. Agora, depois da fala do presidente da UNITA, eu quero ver mais quem é que vai se esconder atrás e não vai querer falar disso. Bom, é um caso que já foi fechado e aqui tirou-se lição. Todos aprenderam. Aqui todos aprenderam, cresceram. Existem certos males que são necessários e devemos afrontar certos males. Não devemos sempre estar a fugir. Este, por exemplo, é a coisa que os angolanos sempre andaram a pedir da parte da oposição. A oposição tem que ter postura. E quando se pede postura na oposição, não é necessário. Aqui não se está a pedir vandalismo, que a oposição faça vandalismo, não. É atuar em função ao poder que a própria lei lhe confere. Atuar em função ao poder que a lei lhe confere. É tudo aqui. E nós, os angolanos, todos nós, temos que começar a curar a nossa mente. Temos muito trauma do medo. A época da guerra, de tu já passou. Eu não sei se a UNITA está de facto interessada em fazer guerra. Não sei se o Partido Liberal, não é? Do Luís de Castro está interessado em fazer guerra. Não sei se o Prajá de Alberto, como é que é? Do Chivucuvuco está interessado em fazer guerra, ou o PRS, ou o Bloco Democrático, ou a FNLA. Espero que também não é este o caso do MPLA, porque o MPLA passa sempre no Parlamento a lembrar a UNITA da guerra. Se o MPLA também não está interessado em fazer guerra, então vamos tirar esse fantasma da guerra, vamos falar de paz. E quando se fala de paz, todos nós temos que convergir no bem agir. É por isso que nós somos o bem aja. Estamos aqui para advertir, para interpelar, para lembrar a todos que este país, Angola, precisa do bem. E que deve haver o bem. E que haja o bem. Estamos aqui a transpirar para isso, para lembrar na mente de todo angolano, de todo político, de todo responsável público, que este país precisa do bem. Por que é que temos que continuar a viver tipo miseráveis? Não é tipo, estamos a viver mesmo a miséria. O país vive na miséria. É um quarto de pessoas aí, do total do país, que vive na luxúria. E por que que o restante tem que estar a viver assim? Ao menos se 85% do cidadão nacional usufruísse do bem que nós podemos fazer. Quando se fala do bem, não é necessariamente que todos fiquem ricos, não. A lei funciona, a saúde funciona, o sistema sanitário funciona, o sistema hídrico ao nível nacional, não só em Luanda. Não fiquem só o Ministério da Energia e Água se batalha só ali em Luanda, porque só no Cunene, por causa da seca, fizeram aquelas digas. Não, água também nas Lundas, água no Mochico, canalização. Por que em certas aldeias não têm canalizações de água? Em África, vão para o São Tomé e Príncipe para ver. Em São Tomé e Príncipe, um país que tem montanhas, sei lá, que as águas são canalizadas, vão para o coisa, como é que chama aquele país? Gâmbia. Por amor de Deus. Angola. Angola. Ok. Tá dito e falou-se. E muito obrigado a todos aqueles que estão
a compreender, a participar e tal e tal. Bom, tem aqui uma pergunta, não sei se é uma pergunta para mim ou estão a fazer pergunta entre vocês. O que é que ele diz? Ah, Tanar, sempre a lamentarem. Meu irmão, se estás distraído, se achaste que é mal estares aqui, pá, meu irmão, é só arrumares a tua bicota, vai. Porque não estás dentro do assunto, podes ir. Não nos incomoda com esse teu escrito. Obrigado e gentilmente podes ir, Tanar. Não é que estamos sempre a lamentar. É preciso falar. Aqui não se lamenta só, aqui lamentamos e também contribuímos e também trouxemos louvores. Hoje eu estou a dar louvores ao presidente da UNITA. Então, senhor Tanar, talvez não sei de que fação política é, pá, vai para lá. Temos aqui um irmão de São Tomé. Temos aqui saudações, obrigado, irmão angolano, por mencionar o meu país, São Tomé e Príncipe. Assim, onde existe a excelência, devemos trazer como exemplo, é uma boa prática. Eu já estive em São Tomé e falei isso porque sei. E bebem água potável, atenção. Mas é um país que não tem toda aquela riqueza que Angola tem. Até se vocês forem em Cabo Verde, que é um país com um país que tem problemas sérios de água, não é como em Angola. O país com mais caudais de rios. O país com mais caudais de rio em África é Angola. O país com uma bacia, não é, hídrica. O país com mais... Vão na África do Sul que tem problemas sérios de água. A água chega. Vão lá nos bairros suburbanos da África do Sul. A água chega. Talvez nem todas as casas têm canalização, mas não tem problema de água como em Angola, né? Ok.